Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom! Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Nós louvamos ao nosso Deus para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. E o tema de hoje é um tema muito importante para mim e para você, né? É um tema escrito pelo pastor Varley Damião Freire Monteiro Filho. O pastor Damião, ele é psicólogo, ele é pastor, e ele escreveu esse texto que tem como título Quando alguém que amamos desiste de viver. Quando alguém que amamos desiste de viver. É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2022. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pedir ao Senhor que retire todo o paradigma, todas as concepções pré-concebidas, que Deus fale aos nossos corações, que possamos estar com as mentes e os corações abertos para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado, Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus e tu tens, ó Deus, suprido, ó Deus, todas as nossas necessidades. E nesse instante, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, em favor de cada pessoa em que a tua palavra esteja chegando nesse instante. Tu sabes, ó Deus, o que se passa nos seus corações, nas suas vidas, nos seus lares. Tu sabes, ó Senhor, o que está se passando, ó Deus, no íntimo, ó Deus, de cada um. E nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas, ó Deus, a suprir, ó Deus, todas as necessidades, sejam elas psicológicas, emocionais, físicas, financeiras. Eu não sei, ó Deus, qual a área que precisa da tua intervenção, da tua restauração, mas eu sei que tu és Deus. E tu és, ó Deus, aquele que pode, ó Deus, transformar toda e qualquer realidade. Obrigada, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Quando alguém que amamos desiste de viver. Artigo da revista Visão Missionária, escrito por Varley Damião Monteiro Filho, e é um artigo do terceiro trimestre. E quando eu falo que é um tema muito importante para mim e para você, é porque o pastor Varley, ele já começa falando aos nossos corações e ele fala algo que realmente nós vivenciamos, que é o lidar com a perda. O lidar com a perda é algo extremamente difícil. Às vezes eu comento assim, quando a gente perde um ente que está doente, está em uma cama, né? A gente sente a dor, a gente sente as emoções, nós passamos pelo momento do luto, nós vivenciamos o luto, mas é diferente de quando a gente perde alguém que nós não estamos esperando, né, de forma repentina. Então, lidar com a morte especificamente é muito difícil, é um grande desafio, tanto para a família, para os familiares, quanto para aqueles que são próximos, para os amigos e tudo mais. Então, nós nos deparamos com despreparados e até incomodados em falar sobre o assunto com a família. Eu mesma me sinto incomodada em falar com alguém quando essa pessoa perde um ente querido, porque às vezes as pessoas falam conosco e não tem assim um jeito de falar, né? E aí às vezes fala assim, descansou, foi bom porque descansou, foi bom porque agora você vai ficar tem mais tempo para você. E na verdade nós estamos passando por um momento de dor tão grande, né? E eu me sinto despreparada porque eu já vivenciei essa situação e quando alguém falava comigo eu ficava angustiada em ouvir aquilo ali. Então, porque na verdade eu queria a pessoa amada, eu queria, né, a pessoa que estava ao meu lado, que continuasse do meu lado, independente de como ela estivesse. Às vezes nós somos egoístas mesmo e queremos mesmo que a pessoa fique conosco eternamente. Mas nós sabemos que um dia nós iremos partir, né? Daqui para a eternidade. Nós precisamos estar preparados para essa partida. Mas é um momento, sim, é um momento difícil. E aí vem aquela pergunta, né? O que falar para a família, né, em uma hora como essa, num momento de luto, né? Então, quando a morte acontece por suicídio, é mais difícil, como nós falamos, bem mais difícil, bem mais dolorosa. E eu costumo dizer, queridos, que a Bíblia
ela tem uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente agora com relação ao suicídio, a ideias suicidas, a depressão, né? Porque são N os fatores que levam a pessoa a desejar tirar a sua própria vida. E aí nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4, de 4 em diante, nos diz assim. O texto é um texto grande, não vou estar lendo todo aqui. Vou ler apenas alguns versículos, mas você pode posteriormente estar lendo em casa e até lendo os capítulos anteriores para você compreender o que é que o texto diz. Então, diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar-me. E aí no versículo 12 e 13 diz assim, e depois de um terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Esse texto trata-se da história do profeta Elias. A gente sabe que o profeta Elias foi um homem extremamente usado por Deus. O profeta Elias foi um homem extremamente usado por Deus. E Deus, falando ao profeta, Deus falava com o profeta Elias. A gente vai ver que Elias, ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Aí Elias ora ao Senhor novamente para que chova, e aí Deus derrama, chuva em abundância nos céus. E aí a gente vai ver agora, queridos, que Elias está em um embate, após a luta com 450 profetas de Baal. Elias, ele passa o dia inteiro, ali com os 450 profetas de Baal, lutando ali, esperando os profetas se flagelarem e clamarem ao seu Deus. Depois Elias vai, ora e desce fogo dos céus. Foi tremenda a vitória, que Deus deu através do seu servo Elias. Mas depois de tudo isso, depois de uma vitória tremenda, depois de uma vitória magnífica que Deus deu, depois de Deus usar de forma tão grandiosa a vida de Elias, a gente vai ver que Elias, ele pede a sua própria morte. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? A gente vai ver que Elias, no primeiro momento, e eu falo muito isso, que a gente precisa se atentar para o que a palavra de Deus diz, para o que a palavra de Deus diz. A gente vai ver o seguinte, no 1 Reis, capítulo 19, do 12 ao 13, e eu quero me atentar para 2 partezinhas que eu deixei em vermelho aí, que você está vendo na sua tela. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna.
E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então, nós vamos observar, queridos, que depois de uma vitória tremenda que Deus deu ao profeta Elias, o profeta Elias, mais uma vez, é perseguido por Jezabel, a esposa de Acabe. E aí o profeta Elias está exausto, porque ele foge para o deserto, né, para fugir de Jezabel. E ele está angustiado, porque os profetas do Senhor já haviam sido mortos pelo próprio povo de Deus. A rebeldia do povo de Deus em se afastar da presença do Senhor. E aí Elias mostrando que Deus era Deus. E aí a gente vai ver Deus consumindo ali os 450 profetas de Baal. Tudo isso influenciou, desencadeou na mente de Elias algumas coisas que muitas vezes surgem em nossas mentes, porque às vezes nós cansamos. E Elias foge, né? A gente vai ver que Jezabel, quando os 450 profetas são mortos pelo Senhor, Jezabel, a esposa de Acabe, ela começa a perseguir Elias. E ela manda que tragam Elias, né? Para que ela possa tirar a vida de Elias. E aí Elias foge para o deserto. E lá no caminho, né, do deserto, a gente sabe que deserto é lugar de calor, deserto é lugar de suar, né? Deserto também é lugar de ficarmos mais concentrados em nós mesmos, nos nossos pensamentos, porque muitas vezes nós não temos com quem desabafar. E aí Elias, diante do calor, diante do enfado, diante do cansaço, dos problemas psicológicos, do labor, do dia a dia, né? Da luta que atravessou, Elias cansa e chega debaixo de um zimbro, como a palavra de Deus nos diz. Elias simplesmente senta ali e diz: Senhor, basta, né? Esse basta de Elias estava dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, cansei. Chegou já ao meu limite. Tira a minha vida, eu não suporto mais. Mas, queridos, a gente vai ver que Deus ali, naquele momento, Deus manda um anjo, né, despertar Elias. Elias dorme, Deus manda um anjo despertar Elias. E aí Elias diz a Elias ali: come, bebe. Elias comeu, bebeu. E depois dormiu novamente. Aí depois o anjo vem de novo, fala a Elias: olha, come, bebe. E a gente vai ver que Elias caminhou. A Bíblia nos diz que Elias, com aquele alimento que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E aí foi para o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, Elias vai novamente para a caverna. Elias vai para a caverna. E por que eu disse que queria me atentar a esses 2 versículos? Porque a gente vai ver que Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, ele nos conhece assim intimamente. A Bíblia nos diz que Deus sabe o nosso deitado, o nosso levantar. E antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Deus sabe aquilo que nós iremos pedir. E aí esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos sonda, ele também conhecia Elias. Ele também sondou o coração de Elias, os pensamentos de Elias. E Deus sabia o que Elias estava precisando. Então, Deus vai ali naquele momento agora e ele começa a falar com Elias. Elias, foi o próprio Deus que falou com Elias. Disse: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? E aí a gente vai ver, queridos, que o versículo fala assim, que há um fogo, e depois do fogo um terremoto, e muito barulho, e depois do terremoto, né, aparece uma voz mansa e suave, uma voz mansa e suave, uma voz delicada a falar com Elias. E há momentos em nossas vidas que nós estamos assim. Há momentos que nós estamos cansados. Que às vezes a gente fala assim: basta, chega, não aguento mais, né? Já chegou ao limite. E esse cansaço, muitas vezes, ele pode ser recuperado com um descanso, né? Umas boas férias, uns momentos maravilhosos na praia, né? Tomando água de coco para restabelecer aí toda a saúde, o vigor, renovar. Água de coco é muito boa, né? Nós podemos nos alimentar bem, ter um momento para a nossa família, né? Um momento para
com aquela pessoa amada. E esse momento que a gente separa para a gente e para estar com o outro, para desfrutar, para caminhar, renova os nossos ânimos, renova as nossas forças, né? E aí nós caminhamos por mais um tempo. Mas, queridos, chega um momento em nossas vidas, e isso é muito importante que você esteja atento. Há momentos em nossas vidas que só o descansar não basta, que só o deitar não basta, que só o se alimentar não basta. E quando eu digo que Deus é tremendo, é porque no primeiro momento, Deus viu que Elias, se Elias comesse, se alimentasse, a fadiga do deserto, o calor do deserto, o frio, porque o deserto são 50 graus durante o dia e cai a temperatura para 0 grau, tudo isso influencia no físico, e o que a gente, quando está desgastado, não tem ânimo para nada. Eu mesma não tenho ânimo para nada, né? Então, Elias estava assim, e Deus viu que se Elias se alimentasse, Elias recobraria o ânimo e ele poderia caminhar. E tanto é que Elias caminha, né, com aquela alimentação. A Bíblia não diz que Elias colocou coisa no bornal ou levou, né? Não, a Bíblia nos diz que Elias caminhou com a força daquele alimento 40 dias e 40 noites. Mas depois Elias cansou. E aí Deus vai ver que Elias não precisava só comer, que só a alimentação não bastava, só o descanso não bastava para Elias. Deus percebeu que Elias precisava conversar com alguém, que Elias precisava abrir o seu coração, que Elias precisava desabafar. Então existe, querido, um momento em nossas vidas que nós precisamos conversar com alguém. Nós precisamos falar sobre os nossos temores, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios, sobre aquilo que passa aos nossos corações, que tem incomodado as nossas vidas, que tem nos deixado apreensivos, que tem tirado o nosso sono, que tem tirado o nosso apetite. A gente precisa conversar. E eu costumo dizer que nós precisamos ter um momento a sós com Deus, né? Um momento de qualidade com Deus, aquele momento da gente ir para o nosso quarto, né? Fechar a nossa porta e falar ali com o Pai. Nosso quarto secreto. Eu costumo dizer que o nosso quarto secreto é o nosso coração, né? E Deus, ele precisa ter acesso ao nosso coração. Nós precisamos conversar com Deus. Mas eu costumo também falar o seguinte, que quando a gente está doente com problema de coração, a gente vai num cardiologista. Quando nós estamos com problema ginecológico, nós vamos a um ginecologista. Mas o que muitas vezes acontece é que quando nós estamos com um problema psicológico, com um problema na mente, né? A gente não vai para o especialista. É interessante, às vezes a gente tem assim um preconceito. E tem momentos, queridos, em nossas vidas que nós precisamos desabafar, que nós precisamos conversar. E às vezes os nossos familiares não estão preparados para isso, não conseguem entender, não conseguem compreender esse momento que nós estamos vivenciando, que é só nosso. Porque os nossos familiares não têm acesso ao nosso coração. Não percebem o que se passa nas nossas mentes, do que está se passando no nosso interior. E o que muitas vezes a nossa família observa, os nossos amigos observam, são as nossas ações. E há momentos que nós precisamos conversar, desabafar, porque senão a gente vai fazer como Elias. Deus percebeu, queridos, que Elias, ele chegou ao seu limite emocional. Elias chegou ao seu limite emocional, ao seu limite físico e ao seu limite emocional. E Elias, ele não tentou tirar a sua própria vida, mas Elias esperou a morte. Elias parou de comer, Elias parou de beber, Elias foi para a caverna. Elias foi para a caverna esperar a morte. Elias teve no seu interior um pensamento suicida. Ele perdeu completamente a esperança de viver, a perspectiva de viver. E eu costumo dizer, copiando, né, parafraseando a irmã Neil, diz que um dia de vida só Deus é capaz de dar. E a gente precisa valorizar
cada minutinho do que nós temos, cada segundo que nós temos nas nossas vidas. Então Elias, ele cansou. Elias disse assim, olha, eu não tenho mais por que viver. Qual sentido tem a minha vida? Que sentido tem sair e falar da palavra de Deus e divulgar e ungir? E aí a gente vai ver, queridos, que Deus, com uma voz mansa e delicada, porque às vezes os nossos familiares não compreendem e criticam, e os nossos amigos criticam, né? Então, Deus, ele fala com Elias, não pelo fogo. Deus não fala com Elias, não por terremoto, não foi de forma avassaladora, agressiva, de forma que houvesse um rebuliço. O rebuliço que Deus fez foi no interior da vida de Elias. Então, com a voz mansa, com a voz delicada, porque Elias precisava disso nesse momento, Deus fala a Elias. E a voz de Deus chegou ao coração de Elias, e Elias sai para fora. E Elias aí, mais uma vez, queridos, mais uma vez, Elias diz ao Senhor, Senhor, não estou só, eu estou cansado. Olha, eu já falei, eu estou cansado desse povo, esse povo se desviou dos teus caminhos, mataram os teus profetas, a espada. Olha, Senhor, esse povo fez isso, esse povo fez aquilo. É um povo incrédulo, eu estou cansado de falar a esse povo. E aí Deus diz assim para Elias, Elias, sai, você não está só. Olha, ainda tem 5.000 pessoas aí que eu conservei com vidas. Ainda tem 150 profetas que foram escondidos entre as cavernas. Você ainda tem muito o que fazer. Você ainda tem que ungir 2 reis. Você ainda tem que ungir um profeta, ungir um sucessor antes de você sair daqui, antes de você sair desta vida. E a gente vai ver, queridos, que Elias tinha tanta intimidade com Deus, que Deus não permitiu a Elias passar pela morte. A Bíblia nos diz que Elias foi trasladado. Elias foi levado por Deus. Elias não passou pela morte, por esse momento morte. Tão grande era a intimidade que Elias tinha com Deus. Mas esse Elias, que tinha intimidade com Deus, ele chegou a um ponto de exaustão. Ele chegou ao ponto de perder a perspectiva de vida. E o que eu pergunto para você nessa noite é, como está a sua vida? Como você tem acordado de manhã? O que tem se passado no seu coração? Com quem você tem conversado? Com quem você tem dialogado, né? E nós vamos ver, e eu tô falando isso porque a gente precisa conversar com Deus. Mas também, queridos, Deus colocou aqui na terra homens. Deus colocou aqui na terra homens. Homens capazes, que estivessem aqui nos auxiliando. E nós podemos ir a um especialista, nós podemos conversar com alguém. E isso não é falta de fé. Ir num consultório de um psicólogo, ir num consultório de um psicanalista, de um terapeuta, não é algo que vai agredir a nossa fé. A gente vai ver que muitos homens de Deus, né, outros homens de Deus passaram também por este momento. A gente vai ver que Jonas depois da conversão de Nínive, né, por ele ter feito algo que ele não queria fazer, que era pregar o evangelho ali em Nínive, Jonas chega e diz, basta, tira a minha vida, Senhor. Eu bem que avisei ao Senhor que esse povo ia se converter se eu falasse para eles. E eu não quero, estou cansado, não aguento mais, eu estou frustrado, eu estou irado com isso. Tira a minha vida, né? Então, o próprio Jonas também aconteceu isso. Então, nós, queridos, nós precisamos, antes de chegar a esse momento, de dizer como Jonas, peço-te, ó Senhor, para tirar minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Nós precisamos ir a alguém. Nós precisamos conversar com alguém. E quando alguém também nosso desiste de viver, porque esse é o tema, né? Quando alguém que amamos desiste de viver, as pessoas que
vão lidar com o luto, elas lidam de uma forma muito complexa, porque é diferente, né? Nós falamos aqui que a dor é diferente. E esse momento do luto, ele é marcado principalmente pela culpa, por um sentimento interior de culpa, questionamentos de que será que eu poderia fazer algo para evitar? Será que eu poderia fazer algo para mudar esta realidade? Então, o suicídio é algo, é um assunto muito importante, porque tanto eu quanto você estamos sujeitos a passar por um momento em que nós poderemos dizer assim: cansei, basta, melhor é para mim morrer do que viver. E o suicídio, ele é compreendido pelos órgãos mundiais de saúde como um problema de saúde pública. E a omissão só contribui para o crescimento desses casos, né? E de acordo com os dados oficiais, no nosso país são registrados aproximadamente 12 mil suicídios todos os anos. 12 mil suicídios todos os anos. Isso o que é registrado. O que significa que cerca de 32 brasileiros morrem vítimas de suicídio. No mundo, os dados são ainda maior. No mundo, os dados são de 1 milhão de mortes a cada ano. Então, esses dados que o autor fala que não necessariamente ele reflete uma realidade, pois muitos casos eles não são devidamente registrados como suicídio, e essa realidade torna-se ainda mais triste quando nós paramos para pensar que esses casos eles acontecem principalmente entre jovens, que segundo a Organização Mundial de Saúde de 2014, se houvesse uma intervenção adequada por parte de profissionais de saúde, por parte de instituições sociais, como a igreja, esses casos eles poderiam ser prevenidos, poderiam ser evitados. Então é algo que nós precisamos conversar, é algo que nós precisamos compreender e que nós precisamos quebrar tabus, quebrar paradigmas. E com esse intuito, né? Porque eu costumo dizer assim, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, né? Especialista em alfabetização, nada com psicologia. Mas com esse intuito, né? Com esse intuito, nós estamos aqui nesta noite com alguém muito especial. Nós estamos aqui com a Kaline. Kaline é nossa amiga, conhecemos há pouco tempo, né? Já posso chamar de amiga, né, Kaline? Com certeza. Kaline é nossa amiga, ela é psicóloga aqui no nosso município, ela é neuropsicóloga da educação, ela atua aqui em Almadina, na clínica Itamed. Ela também faz atendimento online. Eu até falei, Kaline, você não mandou seu zap para a gente colocar aí na tela, né? Mas ela também atende pelo WhatsApp, pelo Instagram. Não, o Instagram tá o telefone dela, tá? Pelo Instagram. Então, ela atende aqui no município de Almadina como psicóloga pelo SEAS, que é o Centro de Atendimento Sociopsicológico ou Sociopedagogo aqui do nosso município. Então, o Instagram de Kaline, se você quiser aí, você pode anotar, @Débora Kaline Psicólogas. Esse é o Instagram dela, né? @Débora Kaline Psicólogas. Então, Kaline, nosso muito obrigada por você estar aqui, querida. Que bom que você atendeu o nosso convite. Quando todo ano a gente faz a gente fala, né, no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, a campanha mais intensificada, porque a prevenção ao suicídio é o ano inteiro, né? Sim. A gente tem que ter esse cuidado o ano todo. Mas em setembro é o mês da campanha, o foco é esse, né, de prevenção ao suicídio. E nós somos gratos, realmente, nós somos gratos pela sua presença aqui. Todo ano a gente faz esse estudo e eu sempre procuro a ajuda de um profissional. E digo assim, olha, é tão bom quando a gente vai conversar com alguém, né? E alguém que saiba, tá? Alguém que saiba. Então, que bom, Kaline, que você está aqui. Se você quiser falar um pouquinho mais de você aí para o pessoal, pode ficar à vontade, tá? Pode falar mais sobre as suas especificações, o que é que você pode atender, como é que você faz o seu atendimento, como é que você ajuda, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre suicídio. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar
já agradecendo à professora Paulina pelo convite, ao pastor Robson, e já iniciar falando e agradecendo a você, Paulina, pelas excelentes colocações. Quando você diz assim que suicídio não é falta de fé, realmente não é. Então, antes de começar a dizer o que é suicídio, eu quero começar pelo que não é suicídio, justamente porque, como você falou, há muitos pré-julgamentos e muitos preconceitos acerca do que faz um psicólogo, do porquê ir a um psicólogo ou um psiquiatra. Então, assim, suicídio não é falta de Deus, não é sobre certo ou errado, sobre ser corajoso ou ser fraco. Reduzir o suicídio a um ato de coragem ou covardia é mais uma agressão ao sofrimento daquela pessoa. É mais uma forma de julgar. Então, suicídio é, antes de tudo, um ato de dor. É quando a dor é tão insuportável, mas tão insuportável que a pessoa não encontra, não vê saída. Então, assim, a vida da pessoa se torna extremamente insuportável. A pessoa vivencia crenças de desamparo, de desamor, de solidão, de desesperança acerca da vida, não enxerga um caminho, não visualiza uma possibilidade. E é exatamente aí que nós, profissionais, família, amigos, igreja, precisa intervir. Embora a pessoa experiencie esses momentos de desamparo, de crença de que a morte é a solução, ela também vai na contramão e vivencia a ambivalência de querer viver. Porque o ato de tirar a própria vida é pelo desespero, é pela dor. Então, assim, não é falta de fé. A gente vai ver que Elias, né, como eu falei, Elias era um homem de fé, né? Sim. Uma intimidade que Elias tinha com Deus. Você tem essa intimidade com Deus? Fala a verdade, tem? Sim. A gente não tem, né? A gente não tem. Eu queria ter um pouquinho da fé de Elias, um pouquinho dessa intimidade que Elias tinha com Deus, mas eu não tenho. Então nós somos humanos, queridos. Nós somos humanos, né, Kaline? Exatamente. Nós somos sujeitos a passar por isso, né? Sim. A passar por esse momento. Nós precisamos tanto quebrar esses tabus de ter esse medo, esse preconceito de ir a um psicólogo, de procurar um psicólogo, como a gente também precisa ter mais atenção aos sinais, né, que os nossos familiares dão. Sim. E procurar como igreja, como família, como instituição, né, como escola, como colegas de trabalho, ter uma atenção. Às vezes eu estava falando com alguém essa semana e falei assim, a pessoa me deu uma carta para que eu lesse, eu disse, olha, talvez isso aí fosse um grito de socorro. Talvez a pessoa estivesse dando para você a oportunidade de você compreender o que se passa no seu interior e ajudá-la de alguma forma, né? Então, a pessoa que comete o ato de suicídio ou tenta o suicídio, ela dá sinais, né? E agora, como a gente está nas redes sociais, muitas vezes as postagens são postagens assim, depressivas, né? Tristes, postagens referentes ao que a vida não tem sentido, porque viver, e a gente precisa estar atento ao que a pessoa está falando no nosso dia a dia, né? E aí, Kaline, vem uma pergunta que o autor faz para a gente, né? E eu queria fazer para você. O que é que leva alguém a uma tentativa de suicídio? O que é que leva uma pessoa a tentar o suicídio? Sofrimento. A dor. A dor é imensurável e, na maioria dos casos, a pessoa está vivenciando situações de um transtorno psicológico. Também existe os transtornos psicológicos que não foram diagnosticados. Então, as pessoas cometem suicídio sem saber que estava cometido por um transtorno psicológico. E a maioria das pessoas que cometem suicídio é porque tem um transtorno psicológico chamado depressão, um transtorno de humor, bipolaridade, esquizofrenia, e também as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas têm uma predisposição também a cometer o suicídio. Mas o suicídio envolve muitos fatores, ele é multifatorial, então envolve questões
emocionais, de cunhos psicológicos, mas também genéticos, ambientais, sociais. É uma série de fatores que influenciam na tomada de decisão ou nos comportamentos suicidas dessa pessoa, que são as ideações, planejar, os pensamentos. E um mito muito frequente é quando a pessoa começa a falar que quer tirar a própria vida, algumas pessoas pensam, mas nem tanto por preconceito, às vezes por falta de conhecimento, que aquela pessoa só está falando aquilo para chamar atenção. Ou se está falando que vai tirar a própria vida, não vai tirar, não tem coragem. Não é questão de coragem, como eu falei anteriormente. Quando a pessoa fala que está com a ideia, com a ideação suicida, ela está pedindo socorro. Ela está dizendo assim, eu não vejo saída, mas eu também não quero morrer. Então o sentimento de ambivalência é esse. E é aí, Paulina, que nós profissionais, que vocês, irmãos da igreja, que os amigos, a família, precisa agir como rede de apoio. Essa pessoa que está passando por esses comportamentos e essas ideações suicidas, em algum momento ela vai sim tentar. Só que antes ela pede socorro, ela dá sinais. E os sinais é através da desesperança, do desamparo, das crenças de desamor, com falas do tipo, ninguém vai sentir minha falta, eu não sou importante, eu não faço nada direito, ninguém nem vai notar. É a questão também da automutilação, né, que às vezes acontece, minha né? família não me ama. Alguns já começam pela automutilação, sim. Não é todos que têm comportamento ou ideação suicida que pratica automutilação, mas a automutilação nada mais é também que o sofrimento podendo ser visto. A automutilação não pode ser vista também como uma prática de modinha ou de mimimi ou frescura para chamar atenção, não é isso. A automutilação também é sofrimento. É quando a pessoa se corta, porque aquela dor do corte é menor do que a dor emocional. Então o corte alivia, só que esse alívio é momentâneo e é perigoso, pode causar algo mais grave e até fatal. Então, nesse momento, desses sentimentos de ambivalência, que a pessoa começa a dar sinais e a dizer coisas do tipo, a vida não faz sentido, eu estou adiando o sofrimento, eu estou tentando, mas eu não consigo sair desse buraco ou deste lugar. Nesse momento, a ajuda precisa ser imediata. A busca pelo especialista, pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Na maioria das vezes, essa pessoa já está em uma situação de sofrimento tão grande que precisa ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. O psicólogo para fazer o acompanhamento psicoterápico, o psiquiatra para entrar com as medicações, porque ali a tentativa de suicídio e as tentativas começam a ser mais frequentes. Então, é provável que a pessoa consiga executar o ato. Então, aí o especialista precisa entrar em ação. E quando eu falo que essa rede de apoio é importante, Paulina, é porque a pessoa não tem forças e nem coragem para buscar um profissional de saúde, para ir na unidade básica de saúde. E quando você falou os dados da Organização Mundial de Saúde, foram excelentes colocações também, porque a Organização Mundial de Saúde diz que o suicídio é prevenido, que há prevenção para o suicídio. E há, justamente quando o amigo, a família, o pastor, ele perceber que tem esses conteúdos de que a vida não faz mais sentido, de que ela não faz falta, de que os planos dela não dão certo e não vê sentido nisso, aí precisa entrar o acompanhamento. Essas pessoas precisam acompanhar, se necessário for, essa pessoa até o médico. E na maioria das vezes, a unidade básica de saúde, para principalmente a população mais carente, é a porta de entrada de todos nós, mas dessa população em vulnerabilidade social principalmente. E essa equipe de saúde, ela precisa estar apta, ela precisa ter conhecimento de como intervir ali. E a urgência é necessária para quem faça os encaminhamentos para o psiquiatra e para o psicólogo, porque através desse tratamento a gente vai mostrar, Paulina, para essa pessoa que existe sim possibilidade,
que há sim um caminho e diversas possibilidades de cura. Exatamente. Às vezes, assim, a pessoa, muitas vezes o suicídio, ele tenta, Sim. não só uma vez, né, cometer esse ato de suicídio, né? Ele tenta não só uma vez, mas ele tenta algumas vezes, e aí por isso a família às vezes fala assim, e os amigos, se ele quisesse se matar, teria tirado mesmo a própria vida. Mas é algo que ele está dizendo assim, socorro, eu preciso de você, eu preciso que você faça alguma coisa por mim, porque eu não tenho forças de fazer, né? Sim. Olha o caso aí de Elias. Elias, ele vai para a caverna, ele se fecha no seu interior, ele se fecha nos seus pensamentos, ele não dialoga com ninguém. E Deus percebeu que Elias precisava conversar. Quando Deus pergunta a Elias, Elias, o que é que você faz aí? Deus não estava perguntando a Elias o que é que Elias estava fazendo, porque Deus queria saber o que Elias estava fazendo. Porque o nosso Deus, queridos, ele é onisciente. O nosso Deus, ele é onisciente. Mas Deus pergunta a Elias o que é que Elias estava fazendo ali. Porque Elias precisava dizer para alguém, Elias precisava conversar com alguém o que estava se passando no seu interior. E muitas vezes nós precisamos conversar com alguém, mas nós não temos forças para ir até esse alguém. Né? Eu compreendo mais ou menos assim, né? E aí a gente grita, né? A pessoa grita por socorro, a pessoa diz assim, olha, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, que você converse comigo, que você compreenda que eu não quero comer, não é porque eu não estou com vontade de comer, mas é porque algo maior está me fazendo perder esse apetite, né? Eu tentei tirar a vida, não é porque eu quero morrer, mas é porque eu quero ficar livre. Esse é o pensamento do suicida, muitas vezes, ficar livre do sofrimento, dar fim àquele sofrimento que muitas vezes, né, também é querer dar fim no sofrimento da família. Às vezes a pessoa está doente, está coisada, eu vou tirar a própria vida para não dar trabalho para ninguém, né? Não quero estar dando trabalho aqui para meu pai, para minha mãe, e tenta tirar a própria vida. Seria isso? Sim. E uma outra coisa, um outro mito bastante frequente é que assim as pessoas costumam dizer assim, mas ele tem um livre-arbítrio, ele decidiu tirar a própria vida, a gente vai fazer o quê? O livre-arbítrio aí não se aplica. Primeiro porque a pessoa está em uma situação de sofrimento, ela está em uma situação emocionalmente adoecida ou sob o uso de substâncias. Então, nesse momento, ela está com a consciência alterada, ou até as questões dos transtornos emocionais faz com que a pessoa tenha uma distorção cognitiva, e por conta dessa distorção cognitiva e desse processo inflamatório que é criado no cérebro por conta de tanto sofrimento, a pessoa tem essa dificuldade de ver outras possibilidades. E nesse momento essa pessoa não tem condição de optar se ela quer viver ou morrer, porque ela está tomada por um sofrimento que altera a percepção cognitiva dela. Então, essa pessoa precisa da família, precisa dos amigos. Se uma pessoa é cristã, precisa do apoio da igreja, dos seus irmãos. Então, aí o mito o livre-arbítrio não se aplica. Porque na verdade a pessoa não está em plena faculdades mentais. Exatamente. Plenamente das suas faculdades mentais. Mas aí, Kaline, como a gente lidar, né? Como a gente lidar com essa situação? Como lidar com o suicídio? Como é que a gente pode lidar com isso? Porque a sociedade, a igreja, ela tem muita dificuldade, né, em lidar com o suicídio, e por isso muitas vezes os sobreviventes e os sobreviventes também lutados, eles encontram muito mais dificuldade de expressar a sua dor a um amigo, a um irmão, a um pastor. Ele tem dificuldade de elaborar a sua perda, né? Ele acaba transformando o luto em uma experiência ainda mais difícil diante dessa situação. Então, como que a gente pode lidar com uma perda por suicídio? Como que eu, né, como esposa de pastor, como irmã de igreja, como líder, como mulher, posso ajudar uma outra mulher, uma criança, um jovem, a alguém, né, que perdeu alguém, que tirou a sua própria vida?
é uma dor assim, é uma dor que é inigualável, né? Não tem nem palavras para a gente expressar, na verdade. Então, como a gente lidar com isso? Como a gente lidar com essa pessoa que está enlutada? Porque o luto em si já é difícil, né? Então, falar, consolar alguém já é difícil, porque muitas vezes falta a nós palavras para expressar isso aí. Então, como a gente lidar com isso? Inicialmente, Paulina, oferecer o que você tem de mais precioso, a sua escuta e o seu tempo. E quando eu falo de oferecer a sua escuta, é justamente porque você não precisa saber usar as melhores palavras, porque naquele momento ele não precisa que você use palavra. A pessoa enlutada, ela precisa se sentir acolhida, amparada. Você só precisa oferecer uma escuta, mas uma escuta sem julgamento, sem assim, que a pessoa não perceba que tem um preconceito aí. E quando eu falo isso, eu estou falando no sentido de que quando alguém comete o suicídio, há muitas pessoas em volta que sofrem. Sofre amigo, sofre família, sofre o pastor ou o padre que se coloca como culpados por não ter conseguido identificar, por não ter conseguido prevenir. Mas na maioria das vezes, voltando aos dados, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, 30 pessoas por dia cometem suicídio e a grande maioria é de homens. Dizendo isso, o que eu quero falar é que algumas pessoas têm dificuldade, sim, de pedir ajuda. Algumas pessoas escrevem cartas, outros começam a colocar nas redes sociais. E os homens têm mais dificuldade de se abrir porque tem a crença de que se eu falar sobre os meus sentimentos ou se eu chorar na frente de alguém, eu vou mostrar que eu sou frágil, que eu não sou forte. Então, essa crença de que o homem ele tem que dar conta de tudo, de que ele tem que ser forte, que ele tem que impor um respeito e se portar sempre como alguém corajoso, dificulta o pedido de ajuda. E atrelado a isso, as mulheres elas cometem suicídio também, mas é uma proporção menor, porque a mulher ela pensa mais em pedir ajuda e ela fala, eu não quero mais viver. Tá vendo por que é bom a mulher falar? Por isso que é bom. Então, mulheres e homens falem sobre seus sentimentos, conversem sobre suas vulnerabilidades. E aí, Paulina, o que acontece? Quando essa família percebe que você está ali doando o seu tempo e a sua escuta e você não está julgando, por si só já é um momento terapêutico. Não substitui a terapia, mas já é terapêutico. Porque você está dando possibilidade para aquela pessoa falar da dor. E essa pessoa enlutada, ela já passa por esse sentimento de culpa que eu acabei de falar, mas também de vergonha. Ela sente vergonha porque perdeu alguém que cometeu o suicídio. E para as pessoas, a grande maioria das pessoas, cometer suicídio é falta de Deus, é pecado. Então, por já existir esse julgamento, como eu falei, nem sempre é preconceito, às vezes é falta de conhecimento. E por isso que seu canal é maravilhoso, porque além de levar a palavra, leva também o conhecimento. Então, essa pessoa ela já está tomada pela vergonha, mas também pela dor. Ela perdeu alguém que ela amava muito e está sofrendo com a falta dessa pessoa. Então, o luto não há um tempo cronológico. A pessoa pode ficar naquele sentimento de tristeza por um mês, um ano. O que vai diferenciar se esse luto é um luto que já está se tornando algo patológico é se a pessoa ir deixando também de fazer as coisas que fazia, de trabalhar, de interagir, de, por exemplo, de ir à igreja, de frequentar outros ambientes sociais. Então, por isso que essa pessoa enlutada precisa de apoio. E não precisa que você evite tocar o nome da pessoa que cometeu o suicídio. É falando dessa pessoa que vai conseguir elaborar essa perda, elaborar essa dor. E se perceber que aquela pessoa está em tempo demais, deixando de se alimentar frequentemente, deixando de ir aos lugares, que perdeu a vontade de fazer algo que antes gostava, então aí, além de escuta, de não julgamento, de estar ao lado, você também precisa. Vamos procurar uma ajuda,
essa tristeza está te impedindo de viver também. Então vamos procurar uma ajuda. O enlutado, ele passa por essa fase. Enquanto mais tornar esse momento e falar dessa pessoa de uma forma mais natural, ajuda essa pessoa a passar por esse luto de uma forma, digamos assim, sem tantas consequências negativas, que as consequências negativas que eu estou atribuindo seria também vir a desenvolver algum possível transtorno. Então, não julgar, acolher e influenciar essa pessoa a não deixar de se alimentar, a não deixar de fazer as coisas que gera prazer, que deixa essa pessoa satisfeita. Esse é o principal apoio que pode ser dado e ajuda. E já respondeu já a minha próxima pergunta, né? Que ia ser justamente isso, como a gente pode ajudar, né? Porque aqui Monteiro Filho, ele coloca que em um estudo nos Estados Unidos, né, em uma universidade dos Estados Unidos, mostrou que aproximadamente 135 pessoas são afetadas, né, por um só suicídio, por uma só pessoa que comete um ato de suicídio, né? Então, 135 pessoas são impactadas apenas por uma que cometeu o ato de suicídio. Que às vezes a pessoa que tenta o suicídio, ela pensa que ela vai acabar com o sofrimento dela e com o sofrimento da família ali que está ao seu redor, porque muitas vezes acha que está dando trabalho, né? Isso. E aí eu quero acabar com tudo, Essa é a crença de desamor. Né? Então, assim, você já respondeu a pergunta, né? Como a gente lidar, porque só a presença tá ali, só o ouvir basta, né? Às vezes, eu costumo dizer assim, eu sempre falo aqui na igreja, que eu tinha uma irmã lá em Itamaraty, a irmã Zal, que toda segunda-feira eu ia para casa dela, porque às vezes eu estava cansada, segunda-feira da minha folga, e eu só precisava ouvir ela dizer meu nome, ela não precisava fazer mais nada. Ela falava assim, Paulina. Quando ela falava Paulina, era uma calma, porque eu sou meio agitada, já viu, né? O aconchego, né? A sensação de... Isso, mas amor, aquela de sensação proteção. de carinho, né? Aquela sensação de amor, de cuidado. Sim. E aí dela dizia assim, quando ela falava Paulina, dizia, pronto, já tô bem, já tô aqui já com as forças renovadas. A gente não precisa falar muita coisa, né? Sim. Só nossa presença realmente com o sentimento de ajudar, porque às vezes o julgar, né, aquele sentimento de uma dor fingida, Sim. né, aquele sentimento de pena, não vai ajudar em nada alguém que está passando por esse tipo de luto, né, por luto de alguém que cometeu um suicídio, né, pela perda de alguém que tirou a sua própria vida, porque a pessoa se sente envergonhada, a pessoa se sente, como eu poderia dizer, ela se sente inibida de falar, e ela precisa falar, ela precisa conversar para externar o que se passa no seu coração, né? Ela precisa ter esse momento. E aí, o autor coloca aqui, que é importante entender também que o luto não é apenas uma doença, ou algo, não é uma doença ou algo que seja endemonizado, que deva ser demonizado, né? Mas o luto, ele é uma reação normal. E ela é uma reação esperada diante de uma perda tão impactante. Então, às vezes, a pessoa acha que, como você falou, cada um tem um momento, tem uma forma de vivenciar o luto, né? E o luto pelo suicídio, ele é impactante, ele realmente é impactante. O luto em si já é impactante, tem suas fases, né? Tem a fase da negação, tem a fase da aceitação, barganha, da né? barganha. Você tenta negociar com Deus. Isso, exatamente, a fase da barganha. Vamos negociar aqui. E são várias fases. E até o momento mesmo da aceitação, né? Até aquele momento que você realmente aceita ali que a pessoa amada se foi e você precisa conviver porque a sua vida continua, né? Então, é um momento assim... O momento da aceitação é um momento que abre a possibilidade de você elaborar aquele luto, mas não deixa de ser um momento doloroso. Quando você fica de frente para a dor. Você fala, isso aqui realmente aconteceu. E agora? E daqui para frente, como vai ser? E o fato de não julgar é mostrar que ainda há caminho dali para frente. E é melhor e mais aceitável não dizer nada, só um abraço, só estar ali e mostrar caminhos, possibilidades, do que correr o risco de falar coisas que vai machucar ainda mais,
que vai ferir ainda mais. Então, se não souber o que dizer, a gente quase nunca sabe o que dizer. Então, é melhor silenciar. Ficar quieto. Diante da dor, a gente quase nunca sabe o que dizer. Porque cada um sabe o que está se passando, né? Qual a sua dor, né? E a intensidade dela. E às vezes uma palavra acaba sendo até assim, é como se você estivesse relativizando aquilo ali, Sim, né? Banalizando aquela dor, generalizando e cada dor é única. Cada dor é única, assim como exatamente. cada ser humano. E aí é muito importante isso aí que você falou na questão do... Deixa eu recapitular que eu até esqueci. A questão assim desse não julgar, né? Porque às vezes a pessoa, esse momento da aceitação, do lidar com a dor, do compreender a dor, é um momento impactante. Às vezes também tem aquele momento que a pessoa acaba chorando do nada, né? E é preciso que os familiares eles sejam compreensivos, né? Que os amigos sejam compreensivos, que estejam ali realmente com o intuito de ajudar, com a intenção de ajudar e realmente ajude. E às vezes o ajudar é só ali mostrar a presença. A gente vai ver que Deus, conversando com Elias, Deus mostrou para Elias que ainda tinha muito a ser feito na vida de Elias e através da vida de Elias. Então, é importante também que a gente mostre para essa pessoa enlutada, para essa pessoa que está vivendo esse luto pela perda do suicídio, que a vida dela é importante. Sim. Porque senão essa pessoa pode acabar entrando em uma depressão profunda, né? Sim. E também tirando a sua própria vida porque perdeu a perspectiva de viver. Então, consumido por uma culpa interior, né? E aí existe esse cuidado de mostrar realmente que a pessoa ela é importante, né? Ela é importante para Deus, ela é importante para os familiares, para a sociedade, a gente precisa estar mostrando isso. Então, quais são, assim, as orientações aqui para a gente finalizar, Kaline, que você deixa para o enlutado, né? Para a pessoa que está sofrendo pela perda de alguém que desistiu de viver? Falar. Evitar ficar sozinho, vivenciar esse sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é o sentimento mais frequente e mais presente, porque a pessoa se sente impotente, a pessoa sente que não conseguiu fazer nada para salvar o ente querido, para salvar alguém que amava tanto. Então, evitar ficar sozinho e falar desse sentimento de culpa, falar dessa vergonha. Não deixar de fazer as coisas que gosta, buscar ajuda. Quando eu falo de buscar ajuda, é buscar alguém que possa entender um pouquinho, é buscar estar perto de alguém, como você falou, né? Que você ia na segunda-feira na casa da sua amiga só para ouvir seu nome. Então é isso, é estar próximo de alguém que faça você se sentir amado, seguro, protegido. E a gente só consegue ter possibilidade de cura, a gente só consegue passar por um sofrimento falando sobre ele. Dói? Dói. Mas é como uma cicatriz, é como uma queda. Se você tem um ferimento ali, ele está aberto, primeiro você precisa lavar. Primeiro você precisa cuidar. E vai arder, vai doer. Mas depois disso, vem a cura. Vem a cura. E a cura é gradativa, né? Na dor emocional é exatamente isso que precisa ser feito. Seja na perda de uma pessoa enlutada, seja a pessoa que está com as ideações. Precisa falar. E as minhas orientações é essa. Não deixar de se alimentar, porque nos transtornos emocionais, uma coisa acaba que alimenta a outra, acaba influenciando. Se você deixa de se alimentar, vai interferir no seu humor, mas também na sua saúde física. E uma coisa vai e não deixando pode comer a também outra. demais, né? Isso. Porque às vezes a pessoa acaba descontando Às vezes a tudo. pessoa tem compulsão alimentar, verdade. Se for igual a mim, vai descontar toda a comida. Então, assim, evitar esses atos impulsivos de comprar para aliviar uma dor, para aliviar a perda do luto, ou de comer demais. Todo excesso precisa ser evitado, então equilíbrio. E essa modulação, esse autocontrole, quando a pessoa está vivenciando o luto, ele também fica limitado a essa dificuldade. Então, recorre a alguém que está do lado, alguém que você confia muito,
e sabe que vai te ajudar a passar por isso. E se for algo muito difícil e você percebe que sozinho não está conseguindo, não tem problema, busque ajuda profissional. Não é vergonha, né? Não é vergonha, né, Kaline? Porque a enfermidade é uma enfermidade, a depressão, ela é uma doença e a gente precisa tratar, a gente precisa tratar da mente. Eu costumo dizer que o nosso físico precisa estar bem e a nossa mente também, né? A mente precisa estar saudável, o corpo precisa estar saudável, né? E a questão também do evitar tomar decisões importantes quando tiver de luta é muito bom, porque a gente acaba fazendo besteira, né? São os impulsos. São os impulsos, você né? comete coisas Isso. que tornam ainda mais difícil o processo. Mais difícil o processo. Uma coisa muito importante que eu lembrei agora, e que geralmente se escuta muito, é que quando uma pessoa tenta o suicídio no hospital ou em casa, e essa pessoa demonstra estar bem, fica ali os primeiros dias e até a primeira semana demonstrando que está tudo bem, sorridente demais, que não vai tentar de novo. É o contrário. Ela está decidida a tentar novamente, principalmente porque tem a sensação de ter tentado e falhado, tem a sensação de que vai dar mais trabalho e principalmente o sentimento de culpa e de vergonha também, porque ela tentou e falhou. Então, aí que o cuidado, o tratamento e a presença das pessoas, da família, principalmente a presença da família, sem o julgamento, ele precisa ser redobrado. Esse cuidado, essa atenção precisa ser ainda maior. E assim, voltar aos poucos a atividade, né? A sua atividade normal, vai tentando voltar aos poucos a sua rotina, né, diária também. Ela é importante tanto para aquele que tentou o suicídio como para aquele que está enlutada, né? Exatamente. É um fator muito importante. Kaline, olha, muito obrigada, viu? Realmente, assim, você falou. Eu que agradeço. Aos nossos corações, foi muito bom, muito esclarecedor. Olha, você que está nos ouvindo, nós estamos falando aqui com a nossa psicóloga aqui do município. Nossa, porque é do município, né? E eu já, como eu moro em Almadina, já me sinto parte, né? Sim. A nossa psicóloga Kaline Lima, Santos Lima, né, Kaline? Exatamente. Santos Lima. E Kaline, ela atende aí na clínica Itamed. Kaline também, ela faz o seu atendimento online, @Débora, o Instagram, @Débora Kaline Psicólogas, é o Instagram. E você que é aqui de Almadina, você já conhece Kaline, uma boa cidade pequena, é isso que a gente faz a consulta no meio da rua. Esses dias eu fui no médico, aí o doutor Júnior falou assim, eu estive na sua casa aí semana passada, rapaz, você não me disse nada. Eu falei, eu nem sabia que o senhor era o médico que ia vir hoje, senão eu tinha me consultado, porque interior a gente se consulta no meio da rua, né? Não é certo, mas se consulta. E, Kaline, obrigada mesmo, meu Deus te abençoe, continue assim te usando mesmo, que você seja o canal de bênção para abençoar outras vidas, é muito importante. Você que está nos ouvindo, se você precisa conversar, se você se identificou com alguma coisa que foi dita aqui, se você identificou com alguém da sua família, algum conhecido, que você esteja ajudando, procurando assim, se não tem condições, vê que não tem, procura alguém que possa ajudar, um especialista, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, alguém que possa conversar, alguém com quem você possa se abrir, que você possa conversar. Nosso muito obrigada mesmo, Kaline, Deus te abençoe. Já chegando ao finalzinho, eu costumo deixar toda vez um versículo para guardar no coração, tá? E o versículo que eu deixo para você guardar no coração hoje é o seguinte: Deus, né? E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Está em Apocalipse capítulo 21, parte 4a. Então, por maior que seja o momento de dor que você está vivenciando, por mais difícil que seja acreditar que essa dor não passa, né? A gente sabe que um dia, é isso que a Bíblia nos diz, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, né? Não vai ter mais morte, não vai ter mais dores, mas nós estaremos na presença do Senhor. Isso vai ser muito bom. Mas também Deus enxuga as nossas lágrimas aqui,
E eu costumo dizer que a gente precisa ter um momento a sós com Deus. E a gente precisa ter um momento de qualidade com Deus. A gente precisa conversar com Deus. Nós também precisamos conversar com os nossos familiares. Nós precisamos conversar. Olha o verbo aí o tempo todo. Conversar, conversar, conversar. Nós precisamos conversar. Fomos feitos para isso. Para dialogarmos, para conversarmos com alguém, para compartilharmos. Deus não fez o homem. Deus não fez o homem ilha. Ele fez o homem social. Fez o homem sociável, e esse sentimento que tem no coração do homem, dentro do seu DNA, o impulsiona sim a conversar. Digo isso porque agora na pandemia mesmo, que ficamos um tempão ilhado, a gente viu quantos problemas psicológicos, emocionais surgiram, né, diante do tempo que atravessamos. Então, nosso muito obrigado a você que chegou aqui até o finalzinho. Muito obrigada a você que nos assistiu. Obrigada a você que se inscreveu no canal. Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada a você que compartilha. E nós estamos fazendo um pedido especial, que você compartilhe esse estudo com quem é seu amigo, com quem não é seu amigo, com seus familiares, com os seus inimigos. Compartilhe com todo mundo, tá? Para que você não sabe o que está se passando na vida da pessoa, mas Deus sabe, talvez Deus tenha te usado para ser um canal de bênção na vida dela. Então, que Deus te abençoe, compartilhe o nosso estudo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, vai estar aparecendo o nome embaixo aí, ó. Inscreva-se em vermelho. Se esse nome aparecer na sua telinha em vermelho, é só clicar no nome. Só clicar no nome aí, inscreva-se, e você já está inscrito no nosso canal. Se aparecer em cinza, tá? Se aparecer em cinza é porque você já se inscreveu. Então não clica de novo não, senão você vai sair do canal, tá bom? Então Deus te abençoe. Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês.